A paz do Senhor com cada um de nós. Mais uma vez estamos aqui para a análise da nossa lição da Escola Sabatina, que não é outra coisa senão o estudo da Palavra de Deus através de perguntas e respostas. Outras vezes eu não tinha orado aqui, mas eu gostaria que a partir de agora comecemos a fazer uma curta oração ao começar e também ao concluir, pois sempre é bom pedir a direção de Deus. Vamos então orar. Querido Pai Celestial, neste momento ao estudar a Tua Palavra, te pedimos por favor a unção do Teu Santo Espírito para que nós possamos compreender a Tua Palavra, não como nós queremos, mas sim como Tu queres. Em nome de Jesus. Amém. Bom, então vamos agora proceder ao análise da nossa lição da Escola Sabatina, que leva por título Tola e Jair, Juízes de Israel. Vamos ver a nossa notinha de introdução. Diz assim: a verdadeira confissão é sempre de caráter peculiar e reconhece pecados específicos. Eles podem ser de natureza que devam ser levados a Deus unicamente, podem ser erros que precisam ser confessados a indivíduos que sofreram insultos por causa deles, ou ser de natureza geral, que tenham de se tornar conhecidos da congregação. Mas toda confissão deve ser definida e ao ponto, reconhecendo os pecados de que você é culpado. É muito interessante esta introdução, porque ela nos faz ver a verdadeira confissão, na verdade, a maneira de confessar o pecado quando há um verdadeiro arrependimento. Aqui diz que tem confissão que é necessário só você e Deus, unicamente a pessoa e Deus. Não precisa falar para ninguém, nem confessar para ninguém, porque são pecados, vamos dizer assim, ocultos às outras pessoas, que só eu e Deus sabemos. Então esses pecados devem ser confessados unicamente a Ele. Mas tem pecados que eles devem ser confessados para as pessoas a quem nós ofendimos. E devem ser específicos, é isso que está falando ali. Por exemplo, se o pecado é comigo e só com Deus, eu tenho que falar: Senhor, eu te ofendi em tal e em tal coisa. Especificar o que foi que eu ofendi. Não porque Deus precisa saber, porque Ele já sabe no que eu ofendi. Mas eu especificar o pecado quer dizer que eu estou reconhecendo realmente que eu falhei naquilo. Agora, confessar para outra pessoa, caso eu tenha ofendido aquela pessoa, vamos dizer que eu falei uma palavra não prudente com aquela pessoa, ou eu envergonhei ela com uma certa maneira de falar. Então eu tenho, fulano de tal, por favor me perdoe, eu sei que aquele momento que a gente estava ali naquele lugar, eu te ofendi com palavras que não deveria ter ofendido, te peço perdão. Então a gente está sendo específico naquele pecado que a gente fez. E também tem o outro tipo, ali nós já vimos o pecado que é nosso para com Deus, que ninguém mais conhece e eu devo confessar só para Deus. Agora, o pecado que eu fiz para com uma pessoa, que eu devo confessar para aquela pessoa. Mas às vezes tem pecados gerais que eu tenho feito publicamente, todo mundo sabe. Então, se todo mundo sabe aquele meu pecado, eu devo confessar publicamente para todos. Vamos dizer que eu tinha uma maneira de vestir errada, mesmo sendo membro de igreja, e o Senhor colocou no meu coração arrependimento e eu me dei conta. Então eu tenho que dizer para todos os irmãos, confessar publicamente, dizer: irmãos, me perdoem, porque na verdade eu errei, eu sei que como membro de igreja não estava vivendo de acordo com os princípios na minha maneira de vestir, mas agora o Senhor tocou meu coração e com a ajuda de Deus eu vou continuar obedecendo a sua palavra. Então eu estou confessando publicamente aquilo que todo mundo já sabia. Então esta é uma amostra do verdadeiro arrependimento e é a maneira correta de ser confessado, ok? Vamos para a nossa primeira pergunta.
Que juiz o Senhor levantou para defender Israel e por quantos anos ele carregou essa responsabilidade? Juízes capítulo 10, versículo 1 e 2 diz: E depois de Abimeleque, se levantou para livrar a Israel Tola, filho de Puá, filho de Dodô, homem de Issacar, e habitava em Samir, na montanha de Efraim, e julgou a Israel 23 anos e morreu e foi sepultado em Samir. Então, que juiz o Senhor levantou para defender Israel e por quantos anos ele carregou essa responsabilidade? Então, o juiz foi Tola e ele julgou Israel por 23 anos. A nossa nota nos diz assim: depois da morte de Abimeleque, o usurpador, o mal, que nós vimos na lição passada, o Senhor levantou Tola para julgar Israel. Seu reinado pacífico apresentou um contraste feliz com as cenas tempestuosas pelas quais a nação estava passando. Não era seu trabalho liderar exércitos para a batalha e obter vitória sobre os inimigos de Israel, como os antigos governantes haviam feito, mas sua influência efetuou uma união mais estreita entre o povo e estabeleceu o governo sobre uma base mais firme. Ele restaurou a ordem, a lei e a justiça. Ao contrário do orgulhoso e invejoso, o grande desejo de Tola não era garantir posição ou honra para si mesmo, mas melhorar a condição do seu povo. Um homem de profunda humildade, ele sentia que não poderia realizar nenhuma grande obra, mas determinou-se a cumprir com fidelidade seu dever para com Deus e para com o seu povo. Ele valorizava muito o privilégio da adoração divina e escolheu morar perto do tabernáculo para que pudesse comparecer com mais frequência aos serviços ali realizados. Que interessante! Então, aqui nós vemos várias lições que nós podemos aprender para a nossa vida. Nós vemos ali que Abimeleque, o rei antigo, que tinha sido escolhido por conveniência, e Abimeleque ele mesmo que tinha querido ser rei na verdade, mas agora Tola não tinha esse propósito. Ele se sentia talvez que ele não tinha uma grande capacidade, mas o que ele determinou para si era cumprir o seu dever e ser fiel com o seu dever para com Deus e para com o seu povo. Essa é uma grande lição para nós. Não devemos ser orgulhosos e querer cargos para nós, mas se em algum momento o Senhor nos dá responsabilidade, devemos cumprir com humildade e com fidelidade, querendo fazer a vontade de Deus e também beneficiar o povo que é pelo qual nós estamos trabalhando. Nós vemos outra lição importante aqui, que Tola, ele preferiu ou escolheu morar perto do tabernáculo. Ele valorizava a adoração, diz aqui. Ele escolheu morar perto do tabernáculo para que pudesse comparecer com mais frequência aos serviços ali realizados. Eu te pergunto, querido irmão, querida irmã, você está valorizando a adoração que é feita no tabernáculo, no templo, no lugar de adoração? Ou será que o que menos puder ir ao tabernáculo é o que você vai? Eu fico admirada que tem pessoas que só assistem ao sábado de manhã, mas não se importam com assistir às noites de culto, não se importam com semanas de oração. Alguns nem o sábado, tendo condições, nem o sábado não querem assistir, agora só querem assistir pelo YouTube, às vezes o programa, mas é bom para pessoas que não têm capacidade de assistir ao tabernáculo, mas para quem tem capacidade, quem pode,
ir à igreja, à casa do Senhor, é melhor nós irmos à casa do Senhor, participar da adoração que se faz ali em conjunto presencial na presença do Senhor. Segunda pergunta, depois dele, quem o Senhor levantou e qual era a sua missão? Juízes capítulo 10, versículo 3 até o 5 diz: E depois dele se levantou Jair, gileadita, e julgou a Israel 22 anos. Então, quem se levantou depois de Tola? Jair. Qual era a sua missão? Vamos ver. E tinha este 30 filhos que cavalgavam sobre 30 jumentos e tinham 30 cidades a que chamaram Avote Jair até o dia de hoje, as quais estão na terra de Gileade. E morreu Jair e foi sepultado em Carmom. Vou ler a notinha, nos diz assim: Tola governou Israel por 23 anos e foi sucedido por Jair. Este governante também temia o Senhor e se esforçou para manter sua adoração entre o povo. Na condução dos negócios do governo, ele foi auxiliado pelos seus filhos, que atuaram como magistrados e foram de um lugar para outro para administrar a justiça. Que interessante. Então, aqui ele diz que se esforçou para manter a sua adoração entre o povo. Ele se esforçou para que a adoração ao Deus verdadeiro se mantivesse no povo. Lembremos que o povo era inclinado a não adorar ao Deus verdadeiro, mas sim aos Baalins, a outros deuses. Então ele se esforçou para que a adoração se mantivesse ao Deus verdadeiro. E os seus 30 filhos o ajudavam na administração da justiça em diferentes cidades. Que maravilha, irmãos! Que bom seria que nós também nos preocupássemos com educar os nossos filhos de tal maneira que depois eles nos ajudassem a administrar a justiça, a ser parte desses jovens que agem na igreja, que ajudam, que colaboram. Isso é uma maravilha. Então, essa é uma lição maravilhosa aqui que nós vemos. O nosso desejo deve ser manter a adoração do verdadeiro Deus no povo e também que os nossos filhos possam servir e ajudar a administrar justiça entre o povo. Terceira pergunta. Mais desobediência e opressão, diz o subtítulo. Embora a providência divina continuasse a trabalhar para libertar Israel de seus inimigos, o que o povo fez quando não estava mais sob a orientação de um juiz? Vamos ver, Juízes capítulo 10, versículo 6 diz: Então tornaram os filhos de Israel a fazer o que era mal aos olhos do Senhor e serviram aos Baalins e a Astarote, aos deuses da Síria, aos deuses de Sidom, aos deuses de Moabe, aos deuses dos filhos de Amon e aos deuses dos filisteus, e deixaram ao Senhor e não o serviram. Que terrível! Então, eles, quando não estavam mais sob um juiz, deixaram o Senhor e voltaram a adorar os deuses de todas as nações que estavam ao seu redor. Só vou ler uma partezinha da nota que diz assim: E assim a história de apostasias e castigos, de confissão e livramento, repetia-se reiteradas vezes. Clamavam ao Senhor por socorro, o Senhor enviava um juiz para libertá-los, eram libertos e depois ficavam bem durante o período do juiz. Depois que estavam bem, então voltavam ao seu pecado, voltavam a clamar, voltavam a ser libertados, novamente voltavam ao pecado e assim esse ciclo ia se repetindo de vez em vez. Vamos ver agora então, portanto, o que aconteceu novamente, já que eles voltaram para os deuses de muitas nações, o que aconteceu novamente? Segundo a pergunta 4. Quão amplamente os problemas encontrados pelas tribos a leste do Jordão se estenderam a outras áreas? Juízes capítulo 10, versículo 7 até o 9. E a ira do Senhor se acendeu contra Israel,
e vendeu-os nas mãos dos filisteus e nas mãos dos filhos de Amon. E naquele mesmo ano oprimiram e vexaram os filhos de Israel. 18 anos oprimiram a todos os filhos de Israel que estavam além do Jordão, na terra dos amorreus que estão em Gileade. Então, já que eles voltaram para outros deuses, o que aconteceu novamente? Novamente o Senhor permitiu que caíssem nas mãos dos seus inimigos, e desta vez eram os filisteus e os filhos de Amon. A notinha nos diz: depois da morte de Abimeleque, o governo dos juízes que temiam ao Senhor serviu durante algum tempo para impedir a idolatria. Mas não muito tempo depois, o povo voltou às práticas das comunidades gentílicas que em redor deles havia. Entre as tribos do norte, os deuses da Síria e Sidom tinham muitos adoradores. Ao sudeste, os ídolos dos filisteus, e a leste, os de Moabe e Amon haviam desviado os corações de Israel do Deus de seus pais. A apostasia, porém, de imediato trouxe o seu castigo. Os amonitas subjugaram as tribos orientais e, atravessando o Jordão, invadiram o território de Judá e Efraim. Ao oeste, os filisteus subiram de sua planície ao lado do mar, queimando e pilhando por toda parte. Novamente, Israel pareceu achar-se abandonado ao poder dos seus inimigos implacáveis. Eu pergunto, quem procurou o castigo? Foi o mesmo povo de Israel. Subtítulo: reticência em ouvir seus pedidos. Pergunta número 5. De quais inimigos diferentes o Senhor libertou Israel toda vez que o povo clamava a ele em arrependimento? Juízes capítulo 10, versículo 10 até o 12 nos diz: então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, dizendo: contra ti temos pecado, visto que deixamos o nosso Deus e servimos aos Baalins. Porém o Senhor disse aos filhos de Israel: porventura dos egípcios, dos amorreus, dos filhos de Amon, dos filisteus e dos sidônios, dos amalequitas e dos maonitas que vos oprimiam quando a mim clamastes, não vos livrei das suas mãos? Então, aqui de quais inimigos diferentes o Senhor libertou Israel toda vez que o povo clamava a ele em arrependimento? Eu encontrei aqui 7, né? Aqui está dizendo dos egípcios, dos amorreus, dos filhos de Amon, dos filisteus, dos sidônios, dos amalequitas e dos maonitas. De todos eles, o Senhor os tinha libertado quando eles tinham sido oprimidos. A nota nos diz: de novo o povo procurou auxílio daquele a quem tanto haviam abandonado e insultado. Os filhos de Israel clamaram ao Senhor, dizendo: contra ti havemos pecado, porque deixamos nosso Deus e servimos aos Baalins. Mas a tristeza não opera o verdadeiro arrependimento. O povo lamentava porque seus pecados lhes haviam acarretado sofrimento, mas não porque tivessem desonrado a Deus pela transgressão de sua santa lei. O verdadeiro arrependimento é mais do que tristeza pelo pecado, é uma decidida renúncia ao mal. Tremendo esta parte, uma lição maravilhosa. Nós vemos aqui que Deus tinha libertado de muitos inimigos. Eu creio também que nós todos percebemos de quantas coisas ruins o Senhor nos tem libertado a partir do momento que nós temos decidido servi-lo, e que muitas vezes também temos voltado às vezes às coisas erradas, e quando vem o sofrimento, a dor pelo pecado que cometemos, novamente nos voltamos ao Senhor. Eu acho que muitas vezes essa história de Israel se repete em nossas vidas. Só que o Senhor está nos chamando
para que o verdadeiro arrependimento tome conta de nós. E o verdadeiro arrependimento não é só, Senhor, me ajuda porque agora meus inimigos estão me afligindo, eu estou sofrendo aqui. Não é simplesmente pelo sofrimento. A nossa tristeza deve ser porque estamos desonrando ao nosso Deus. Essa deve ser o verdadeiro arrependimento. E aqui diz que o verdadeiro arrependimento é mais do que uma tristeza pelo pecado. É uma decidida renúncia ao mal. Bom, agora isso aqui eu já não faço mais. Senhor, me dá o teu poder, a tua graça, porque o poder humano, quando unido com o divino, tem uma parte do espírito de profecia que diz que é poderoso, ou seja, que dá para a pessoa conseguir vencer aquilo, porque não estamos sozinhos, estamos com Cristo. Tudo posso naquele que me fortalece. Pergunta número 6. Tendo-os já libertado da opressão de várias nações, o que o Senhor respondeu quando eles clamaram a ele para libertá-los dos filisteus e dos amonitas? Vamos ver Juízes capítulo 10, versículo 13 e 14. Diz assim: Contudo, vós me deixastes a mim e servistes a outros deuses, pelo que não vos livrarei mais. Ide, clamai aos deuses que escolhestes, que eles vos livrem no tempo do vosso aperto. Que terrível, né? Então o Senhor disse, não, olha, eu já livrei vocês de 7 nações, lembram que a gente mencionou na pergunta anterior? Já vos livrei deste outro, já livrei vocês muitas vezes, vocês voltaram a pecar, eu novamente vos libertei, novamente voltaram a pecar, portanto, agora vocês vêm clamar a mim, clamem aos deuses a quem vocês estão adorando, clamem a eles. Então, agora a nossa notinha diz, essas solenes e terríveis palavras transportam o espírito para outra cena. O grande dia do juízo final, em que os que rejeitaram a misericórdia de Deus e desprezaram sua graça, serão trazidos em face de sua justiça. Tudo isso é aplicação para nós e para o tempo final. Naquele tribunal devem prestar contas os que dedicaram os talentos que Deus lhes deu de tempo, meios ou inteligência ao serviço dos deuses deste mundo. Deixaram seu verdadeiro e amoroso amigo para seguirem o caminho da conveniência e dos prazeres mundanos. Tensionavam em algum tempo voltar a Deus, mas o mundo com suas loucuras e enganos absorveu-lhes a atenção. Os divertimentos frívolos, o orgulho no vestir, a satisfação do apetite lhes endureceram o coração e embotaram a consciência, de maneira que não ouviram a voz da verdade. Foi desprezado o dever. Coisas de valor infinito foram estimadas levianamente, até que o coração perdeu todo o desejo de sacrificar-se por aquele que tanto deu pelo homem. Mas no tempo da ceifa colherão o que semearam. É o que diz em Gálatas 6:7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, porque tudo que homem semear, isso também ceifará. Terrível esta palavra, deve nos fazer refletir, não para ficar com medo, mas sim para nos fazer refletir e tomar decisões. Fica com medo quem não quer deixar o Espírito de Deus transformar a sua vida. Queridos irmãos, quais são os deuses que nós temos seguido? Talvez não são os Baalins, não são as imagens realmente, mas aqui está nos mostrando que os divertimentos frívolos, o orgulho no vestir, a satisfação do apetite, tudo isso são deuses que muitas vezes nós nem percebemos que estão na nossa vida. Lembram o que a gente viu na pergunta anterior?
A gente tem que ver o que é que está dando honra a Deus em tudo. Os talentos que Deus nos tem dado, para que os estamos utilizando? Os estamos utilizando para honrar a Deus ou para satisfazer a nós mesmos? Eu pergunto, aqui está falando, por exemplo, do orgulho no vestir. Tem coisas, quando eu me visto, eu deveria perguntar, será que esta vestimenta está honrando a Deus ou simplesmente está satisfazendo ao meu ego? Especialmente assim, nós as mulheres temos um pouquinho mais de inclinação nesse orgulho no vestir, né? Às vezes tem roupas que são tão justas assim, que são sensuais, são mais para atrair a atenção dos homens, para atrair a atenção, os olhos das pessoas. Quando eu coloco uma roupa assim, uma roupa toda apertadinha para mostrar meu corpo, para mostrar as curvas, para mostrar tudo que eu tenho, a quem eu estou dando honra? Será que eu estou glorificando a Deus? No meu calçado também eu posso me perguntar isso. Os sapatos que eu estou utilizando são bons para a minha saúde? Eu estou dando honra a Deus ou estou simplesmente me honrando a mim mesma? E especialmente eu vejo que às vezes quando a gente vai para o templo, para a igreja, para a casa do Senhor, se usam sapatos que realmente não são saudáveis, são só luxuosos, aos olhos do mundo são muito bonitos, mas que aos olhos de Deus não, porque não são nem saudáveis e também não são aquilo que Deus gostaria para nós. Nós vamos para o templo para quê? Para adorar a Deus ou para nos honrar a nós mesmos? Nós temos que refletir nisso, queridas irmãs, queridos irmãos, não só para as irmãs, mas também os irmãos devem refletir. O orgulho no vestir, a satisfação do apetite, nós devemos nos vestir bem para honrar a Deus, logicamente. Limpeza, até nas cores da roupa, a cor que seja mais apropriada para um lugar sagrado, em nos cobrir bem, porque essa é a honra para Deus. A Bíblia diz que até os anjos se cobrem, diz com 2 asas cobrem o rosto, com 2 os pés e com 2 eles voam. Na presença do Senhor há uma reverência total. Os anjos se cobrem. Quem diria nós, como seres humanos mortais, devemos nos cobrir na presença do Senhor? Não estamos para mostrar o nosso corpo. Então, é para nós refletirmos. Vamos tomar decisões, irmãos, até no apetite também. Quando nós nos alimentamos, nós estamos querendo satisfazer simplesmente o nosso apetite ou estamos querendo satisfazer as necessidades do nosso corpo para glorificar a Deus? 1 Coríntios 10:31 diz, seja comais, bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei-o para a glória de Deus. Então essa é a pergunta que deve ficar conosco. O que eu estou fazendo está sendo para a glória de Deus? Vamos para a próxima pergunta. Súplica e reforma. Encontrando-se em grande dificuldade pelo que Israel pediu mais uma vez? Que reforma ocorreu, embora não tenha sido um juiz em particular que a pediu? Juízes capítulo 10, versículo 15 e 16. Mas os filhos de Israel disseram ao Senhor, pecamos, faze-nos conforme a tudo quanto te parecer bem aos teus olhos. Tão somente te rogamos que nos livres nesta vez. E tiraram os deuses alheios do meio de si e serviram ao Senhor. Então se angustiou a sua alma por causa da desgraça de Israel. Que interessante. Então, encontrando-se em grande dificuldade ali no meio do sofrimento, aqui no Brasil diz, se não vem por amor, vem pela dor, né? Ele não foi por amor, e agora com a dor, com o sofrimento, então agora o povo diz, não, Senhor, faz como tu queres, mas por favor, desta vez, livra-nos mais uma vez desta vez, Senhor, por favor, tenha compaixão. E aqui diz que reforma ocorreu, embora não tenha sido um juiz em particular que o pediu. O versículo diz, e tiraram os deuses alheios do meio de si e serviram ao Senhor. Então se angustiou a sua alma por causa da desgraça de Israel. Olha que interessante, irmãos. Aqui,
Eles tiraram os deuses alheios e serviram ao Senhor. Por que esperar ter sofrimento, ter aflição, ter dor para tirar tudo aquilo que o Senhor não se agrada? Vamos começar e decidir de agora mesmo. Decidamos servir ao Senhor, porque Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Deus. Não tem mais ninguém que vai nos libertar das mãos do inimigo. Eles perceberam, o povo de Israel percebeu, eles foram adorar outros deuses, se sentiam aparentemente felizes com os outros deuses, mas quando veio o sofrimento eles não podiam clamar aqueles deuses, porque aqueles deuses não eram deuses, não iam libertar eles. Então, nós temos que aprender disso. As coisas que nós mais amamos, será que vão nos libertar no dia da angústia? Aquelas coisas que estão nos afastando de Deus, no momento da doença, no momento da dor, vão me ajudar? Então, voltemos para esse Deus maravilhoso. E aqui diz na última parte, então se angustiou a sua alma. A alma de quem? A alma de Deus, por causa da desgraça de Israel. Quando nós nos voltamos a Deus de coração, quando nós clamamos a Ele por socorro, e quando abandonamos o pecado, o coração de Deus se angustia pela nossa desgraça e Ele volta para nós. A notinha diz, oh, que longânima misericórdia de nosso Deus. Quando seu povo abandonou os pecados, que haviam excluído sua presença, Ele lhes ouviu as orações e logo se pôs a agir em prol deles. Continua. Os que pensam no resultado de apressar o evangelho ou impedi-lo, pensam isto em relação a si mesmos e ao mundo. Poucos o pensam em relação a Deus. Poucos tomam em consideração o sofrimento que o pecado causou ao nosso Criador. Todo o céu sofreu com a agonia de Cristo, mas esse sofrimento não começou nem terminou com sua manifestação em humanidade. A cruz é uma revelação aos nossos sentidos embotados da dor que o pecado, desde o seu início, acarretou ao coração de Deus. Cada desvio do que é justo, cada ação de crueldade, cada fracasso da natureza humana para atingir o seu ideal, traz-lhe pesar. Quando sobrevieram a Israel as calamidades que eram o resultado certo da separação de Deus, subjugação por seus inimigos, crueldade e morte, refere-se que se angustiou a sua alma por causa da desgraça de Israel. Em toda a angústia deles, foi ele angustiado e os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Querido amigo, querida irmã, querido irmão, quando nós sofremos, o coração de Deus também sofre. Só que Ele não pode fazer nada enquanto nós não queiramos nos apartar, nos afastar do pecado que está nos afastando de Deus. Mas quando nós fazemos como fez este povo, na hora que viu que já nem Deus já não queria mais ajudar, que eles abandonaram seus pecados, abandonaram seus ídolos e se voltaram e serviram a Deus, se nós fazermos isso, com certeza o Senhor há de ouvir as nossas orações, assim como ouviu as orações do povo de Israel. Querido irmão, querida irmã, querido amigo e amiga, espero que com a ajuda de Deus estas lições não sejam simplesmente passageiras na nossa vida, mas que possamos colocá-las em prática. Vamos fazer uma pequena oração para pedir de Deus a sua ajuda e o seu poder para vencer o pecado. Querido Pai Celestial, não somos merecedores da Tua graça, nem do Teu perdão, nem da Tua ajuda. No entanto, nós clamamos a Ti, pois és um Deus de amor, de misericórdia e de bondade. Perdoa nossos pecados, guia-nos no Teu caminho, ajuda-nos, dá-nos o Teu poder para abandonar o pecado e para Te servir, para que desta maneira possa sempre ouvir as nossas orações. Em nome de Jesus pedimos tudo. Amém.
Bom, que a paz e a graça de Deus então seja com cada um de nós e que esta lição seja de proveito para a nossa vida espiritual. Em nome de Jesus, amém. Até logo.